bem-vindos a esta live do nosso Departamento de Teologia da PUC-Rio, sobretudo coordenada pela Teologia à Distância. Hoje eu faço o papel que, em geral, é feito pela Michelle e pelo Rodrigo. Nossos amigos estão de férias, então, além de participar da live, cabe a mim também dizer a vocês que são todos muito bem-vindos e que apreciamos profundamente a companhia de vocês. Nós trouxemos hoje, para dialogar conosco, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani João Tempesta, que, na condição de arcebispo do Rio de Janeiro, é também o grão-chanceler da PUC-Rio. É a máxima autoridade da universidade, é o grão-chanceler. Portanto, nós nos sentimos profundamente honrados com a visita de Dom Orani, que, aliás, não é surpresa, Dom Orani se mostra realmente muito presente na universidade, participa ativamente da vida da universidade nos momentos mais significativos. Dom Orani, é uma honra a sua visita, muito bem-vindo. Muito obrigado, senhor Catelã. Uma alegria poder cumprimentar a você e a todos que estão nos acessando nesse momento. A visita à PUC-Rio sempre é uma alegria, porém agora estamos só em visitas virtuais, né? Durante esses 4 meses, né, mais de 120 dias, estamos aí com vários tipos de virtuais e reuniões através de plataformas, mas são as circunstâncias da vida. Mas eu fico feliz de poder participar desse momento com o Departamento de Teologia e do Ensino à Distância da PUC. Dom Orani, exatamente esse é o assunto principal da nossa conversa. É a utilização das plataformas virtuais, sobretudo, nesse caso especificamente, nos interessa muito conhecer como está sendo para a Arquidiocese do Rio de Janeiro e para o arcebispo do Rio de Janeiro, o pastor da Arquidiocese, esse tempo de pandemia e o pastoreio da Arquidiocese por meio das mídias digitais, sobretudo. O senhor gostaria de começar dando uma palavra geral sobre isso? O assunto é vasto, né? Nós temos, assim, posso colocar sobre várias perspectivas. De um lado, assim que começou a decretar estado de emergência no Brasil, e tivemos também no Rio de Janeiro a questão, né, de não ter aglomerações, de ter distanciamento social, aquelas questões todas que começaram no mês de março, em que nós começamos com as missas, né, sem a presença do povo. Então, eu posso distinguir, nesse aspecto, alguns. Primeiro, foi o primeiro momento que foi de surpresa, como fazer, né, com as celebrações sem a presença do povo. Então, já muitas paróquias já transmitiam as celebrações, algumas celebrações de missa, né, via internet, via plataformas, e incentivaram, incrementaram ainda muito mais. Outras que não tinham esse costume se puseram e se dispuseram e começaram a transmitir. Junto com as celebrações das missas, também vieram catequeses para as crianças, adolescentes e jovens também, que não podiam mais vir à igreja para a catequese paroquial. A catequese que o padre também fazia para o seu povo, que acessava. Então, isso tudo foi um aprendizado muito rápido do povo, das paróquias, dos padres, com relação a isso, a utilização desses meios. Na arquidiocese, nas reuniões que nós sempre tivemos, reuniões presenciais com os vigários episcopais, junto com os bispos, etc., tanto vigários episcopais territoriais ou não territoriais, nós não ficamos nem um dia sem as reuniões, nem uma semana sem as reuniões. Até tínhamos mais que uma durante a semana, logo nos inícios. Depois da última reunião presencial no mês de março, nós continuamos com as reuniões também via plataformas, eram reais, porém não presenciais, e foram muito produtivas. Tivemos que decidir muitas coisas, muitas situações novas, né? Questões econômicas, questões sacramentais, questões pastorais, enfim, tantas questões que foram aparecendo. Além disso, depois desse primeiro momento de adaptação, de como fazer para estar próximo do povo, não mais fisicamente, mas de outra maneira, as paróquias e todo o nosso povo tivemos assim como esse trabalho foi cada vez mais se instalando. Então, com trabalhos trabalhos de reuniões, trabalho de celebrações, trabalho de catequese, e novas situações surgiram.
Na questão arquidiocesana, como todos os meus compromissos também foram desmarcados, as celebrações nas paróquias, né, já não podia mais ter celebrações presenciais, foram raras as celebrações que eu fui em alguma paróquia e não era presencial, era apenas para uma transmissão. Então, também comecei a utilizar os meios aqui na própria arquidiocese. Passei a celebrar diariamente, né, via uma rede de plataformas, seja pela Web TV Redentor, pela Rádio Catedral e pelo Facebook e YouTube, numa rede que se formou para a celebração da Eucaristia. Passei a utilizar muito mais os meios de comunicação, né, não mais gravado, mas muitas vezes ao vivo, todos os dias ao meio-dia, faço ângelos ao meio-dia com as reflexões do dia, assim como também o terço mariano à noite, além da missa presencial todos os dias, e outros momentos que nós tivemos também de encontro com os bispos regional, encontro com os episcopais, aproveitando os meios de comunicação e comunicando com o povo de Deus. Então, em alguns momentos que nós temos, alguns momentos que o povo intervém também participando e tem contato com o povo, né, via telefone, via rádio, via os meios de comunicação da arquidiocese. Então, teve esse segundo momento em que se incrementou ainda mais o trabalho para as paróquias e se incrementou também o trabalho pela própria arquidiocese. O terceiro momento que vivemos agora é o momento híbrido, ou seja, continuamos com as transmissões, porém começando a modificar já um pouco, porque desde o começo de julho, o nosso Regional Leste 1 decidiu e começou a ter missas presenciais. Aqui na Arquidiocese do Rio, nós decidimos na primeiro final de semana de julho. Começamos a ter missas presenciais com tudo aquilo que faz parte da prudência com relação a isso. Ou seja, apenas 30% do povo nas igrejas, a igreja sanitizada com antecedência, higienizada após cada celebração, como se tiver, tem pessoas que se inscrever para vir participar da igreja, para não ter dificuldade de aglomeração. Se houver necessidade, a multiplicação de missas, que se apenas 30% da presença pode não ser suficiente para acolher a todos que querem, ao mesmo tempo, como dar a comunhão, como usar a máscara, como ter álcool gel na porta, também aferição de temperatura. Tudo isso as igrejas se prepararam. Fizemos um protocolo que lançamos no começo de junho para poder dar tempo das paróquias se organizarem, se capacitarem as pessoas, para começarmos em julho. Tivemos padres e leigos que se capacitaram, né, junto a um curso para a questão de sanitização na Marinha do Brasil, né, que organizou um curso para poder orientar como fazer, que tipo de produto utilizar, etc. Então, o pessoal trouxe toda essa experiência também. Depois fizemos uma reunião por regionais, sempre reuniões virtuais, é claro, por regionais. E estamos nesse terceiro momento, que é híbrido. Continuamos com as transmissões virtuais, plataformas, etc., porém já com algumas coisas modificadas e já celebrações presenciais com os vários protocolos que fazem parte. Tem algo que não tem como fazer virtualmente, que é o trabalho social. O trabalho social continuou e se incrementou ainda muito mais nesse tempo, né? Aumentou o número de pessoas que estão às ruas e aumentaram as pessoas necessitadas nas suas casas. E as paróquias, as comunidades, as novas comunidades, a ação social, o trabalho da caridade social, aumentou muito com os vários pedidos, alguns chegam até mim e tudo mais, e eu vi o desdobrar-se da solidariedade, Ou seja, tanto aumentou o número de necessitados, como também aumentou o número de gente que doavam, as paróquias, pessoas, entidades, e nós temos aí, né, muitas toneladas de alimentos arrecadados para a assistência social. Ainda a semana continua, né, as coisas continuam acontecendo, tanto de alimentos como também de material de higiene, que é muito importante também nessa época aqui. Aí não tem como ser virtual. Para dar uma quentinha, para dar uma cesta básica, tem que ser realmente levando as pessoas, ou nas ruas, ou às casas. E, nesse ponto, toda essa rede de paróquias tem sido realmente fabulosa de poder ver essas necessidades. Mas não só, mas também aqueles que trabalham com moradores de rua, com aqueles que trabalham com as pessoas que estão sem teto, de poder estar justamente ali. Nesse ínterim, teve um incêndio num lugar onde vivem muitas pessoas pobres, debaixo do viaduto,
as paróquias se ajudaram, cotizaram para poder ajudar a reconstruir, ter o seu lugar, pelo menos de abrigo aquelas pessoas ali. Enfim, o trabalho social continuou e as paróquias e as comunidades, as obras sociais trabalharam muito bem, seja arrecadando, seja repartindo e partilhando. E do Rio saiu também partilha para muitas dioceses da região, né? Tivemos aí várias dioceses que colocaram os seus locais à disposição e nós também acabamos, através da ação do Cristo Redentor, levando para esses locais também. Então, o trabalho social continuou, incrementando a assistência social, sem esquecer a promoção social que continua, né, existindo, e essa transformação social que faz parte, diante de uma situação de tantas injustiças, tantas mazelas, a questão da transformação social, que o Rio sente muito essa necessidade, né, de mudar muita coisa, né, também continua. Nós não esquecemos nem da transformação social, nem da promoção social, mas claro que nesse momento agora o mais urgente era dar o necessário para a pessoa subsistir, né? Então, esse trabalho todo, tanto a questão social como a questão da comunicação, nós vimos que, de uma certa forma, surtiu efeito, né, para as pessoas. Vemos que acabou, depois de um primeiro momento de ficar um pouquinho sem rumo, se reorganizou toda a questão social e se reorganizou também o encontro dos padres das paróquias com o seu povo. Algumas questões utilizamos, sim, os meios de comunicação, tanto os tradicionais, nosso jornal Testemunho de Fé passou a ser online, e também nosso folheto de missa passou a ser online também, adaptado para celular, adaptado para projetar, tanta coisa a mais assim, para facilitar. Então, nós tivemos essas adaptações, tanto do folheto de missa, como também do Jornal da Arquidiocese, como também o incremento nas comunicações da Arquidiocese, tanto as tradicionais, como o rádio, com seus aplicativos, tudo mais, como a Web TV Redentor, como também as digitais, né, que agora se uniram numa rede, digamos, de possibilidades de poder transmitir também. Então, esse aspecto foram incrementados e a proximidade das pessoas se revelou. Não é a proximidade física, né, porque estamos aí com distanciamento social, mas uma proximidade de comunicação, de presença, de partilha, num tempo que as pessoas ficam muito angustiadas, muito ansiosas, né, muitos problemas assim de ansiedade, não só devido à questão de ficar em casa o tempo todo, mas o medo também da pandemia, da contaminação, etc. E sem dúvida que a igreja tem um grande papel nesse sentido. Enquanto que nossos meios de comunicação fazem a contagem dos mortos e contaminados a cada dia, nós somos chamados a dar esperança, confiança, né, serenidade para enfrentar a questão sem se desesperar, né, sabendo que é uma realidade, temos responsabilidade, né, para poder levar adiante. Agora o Rio está abaixando sua contaminação. Justamente vemos aí o número de mortes de contaminação que vai diminuindo. Mas eu sempre digo que, mesmo tendo voltado às celebrações presenciais, com todas as limitações que nós colocamos nos nossos protocolos, nós também temos que tomar cuidado, porque o vírus continua ativo, a pandemia ainda continua, e mesmo tendo esvaziado a sala de espera das UPAs, mesmo tendo já desativado muitos CTIs de Covid-19 que não são mais utilizados porque não tem pessoas para lá. Mesmo os CTIs que ainda existem para o Covid-19, tendo muitos leitos à disposição, com respiradores, etc., nós queremos que continue a sala de espera esvaziadas e os leitos esvaziados também, né, para não se contaminar. Por isso, todo o protocolo, higienização, sanitização, distanciamento, máscara, enfim, tudo aquilo que já nós orientamos o nosso povo para saber que nós devemos continuar nessa diminuição de contaminados e de mortos, porque o perigo ainda ronda, ainda está aí, embora tenha diminuído o número de pessoas letais, mas que continuamos aí nessa preocupação. Por isso, a orientação da igreja tem sido essa, de podermos continuar, né, dando esse passo novo. Agora, todos os sacramentos podem ser celebrados, né, com a devida limitação, né? Tanto batizados, como casamentos, como também crismas, primeiras eucaristias, são todas coisas limitadas. E, claro,
né, que isso tudo aos poucos vai se retomando. Ainda tem coisas a serem retomadas que nós ainda estamos estudando como fazer, e mesmo o Poder Civil está pensando muito como fazer, que é a volta à catequese presencial. Nós continuamos com a catequese para crianças, jovens e adultos, ainda por plataformas. A presencial, temos que pensar muito como fazer, de que maneira fazer, mesmo porque na própria questão civil, tanto o ensino público como o ensino particular, né, ainda não estão, né, encontrando caminhos para isso. Basta ver que as próprias universidades e escolas continuam com o ensino à distância, também nesse sentido aí. Então a catequese ainda para nós ainda continua da forma ainda virtual, e eu vejo que as paróquias encontraram meios, cada um adaptado à sua própria realidade. Alguns utilizam plataformas como o Zoom, por exemplo, mas tem muitos que utilizam outras plataformas de várias questões de ensino do Google, por exemplo, e alguns locais mais populares utilizam, inclusive, o WhatsApp para a comunicação com as crianças da catequese. E com muitas crianças, eu tive agora lá em Rio das Pedras, eles trabalham com mais de 500 crianças e adolescentes para a catequese, né, através do WhatsApp. Então, são passos, oportunidades que se vai se descobrindo. Creio que depois disso, dessa experiência toda, aos poucos nós vamos voltando, retomando, mas muitas dessas experiências de comunicação, de partilha, de encontrar novos meios, novos métodos, vão continuar depois também. Já existiu um pouco e agora vai continuar mais ainda. E, ao mesmo tempo, as preocupações, questões sociais, ficarão muito mais evidentes, a necessidade não só da assistência social, que isso é urgente agora, mas de uma transformação social. A questão, muitas vezes, da habitação, um lugar de habitação sempre muito sofrido de muitas pessoas, a educação, a questão da saúde. Agora, com o incremento de reorganização da saúde, pode até que melhore um pouco a assistência sanitária, a do lazer também, ou seja, são coisas a serem pensadas de uma dignidade maior para o futuro também, né? Todos os aspectos aí. Mas creio que nesse aspecto a Igreja do Rio de Janeiro tem caminhado e tem dado resposta. No começo, logo no início, quando tudo foi fechado e começou o estado de emergência e não tinha mais as missas presenciais, etc., houve até uma certa preocupação muito grande, mas aos poucos foi tudo se reorganizando e com todas as fragilidades de hoje, estamos levando para frente. Tanto trabalho sacramental, como pastoral, como catequético, como social. Dom Urani, como o senhor introduziu a sua fala dizendo que era um amplo panorama, e realmente o senhor nos apresentou um panorama muito amplo, muito bonito, e se percebe que já bastante refletido também da sua parte, até pelas etapas, com cada uma de suas características. Isso mostra que o senhor vem acompanhando não apenas com a ação pastoral, mas com uma reflexão profunda. Antes de aprofundar alguns dos aspectos que o senhor tocou, como muitos dos que estão nos acompanhando não têm familiaridade, conhecimento muito exato da estruturação da Arquidiocese do Rio, e o senhor mencionou alguns elementos como vicariatos, reuniões do governo, reunião com os vigários episcopais, o senhor poderia dar para nós uma panorâmica de como está organizada a Arquidiocese do Rio? Pois não. Nós temos 8 vicariatos. Né? Os vicariatos são regiões da Arquidiocese. Precisamos ter 9 para dividir mais um vicariato, Santa Cruz, que é muito grande, onde temos um bispo que acompanha o vicariato e um vigário episcopal que reside no vicariato e que realmente organiza e está ali presente. Cada vicariato dividido por foranias. São 4, 5 paróquias, 6 paróquias mais vizinhas que se reorganizam e ali se reencontram, se organizam celebrações penitenciais no Advento, Quaresma, outros momentos também. Então, enquanto organização macro, é a Arquidiocese, 8 vicariatos, e as foranias, que fazem parte aí das paróquias. São 280 paróquias ao todo, precisaria ter mais, mas vamos lá, nem sempre é possível. E, para isso, nós temos uma reunião semanal, toda terça-feira, com os bispos auxiliares e com os vigários episcopais. E vigários episcopais não temos só dos 8 vicariatos territoriais. Também tem vicariatos não territoriais, como da comunicação,
da caridade social, que é o maior vicariato, que é o trabalho social da arquidiocese, o vicariato para a educação, o vicariato para as irmandades, né, que nós temos muitas aqui no Rio de Janeiro, o vicariato para a cultura. Então, nós temos vários vicariatos não territoriais também. Nós nos reunimos todas as terças-feiras, a não ser por alguma exceção, claro, quando tem um feriado, alguma festa ou tudo mais, como dia 4 agora de agosto, vai ser dia do padre, não vai ter a reunião, vai ter outro tipo de celebração, mas nos reunimos toda terça-feira. E toda quinta-feira, né, com raras exceções, nós reunimos os bispos, né, bispos auxiliares, para conversar sobre os aspectos de fundo da caminhada da arquidiocese, para verificar todas as questões que aparecem de fundo. Na terça, questões mais pastorais, organizativas. Na quinta-feira, um pouco mais de fundo. Toda quinta temos reunião também com os bispos, né? E essas reuniões de terça-feira, a partir de março, passaram a ser através de plataformas. Então, todos nos reunimos, né, sem precisar viajar, sem pegar a Avenida Brasil mais, né? E passamos a nos reunir em plataformas toda terça-feira. Às quintas-feiras, como nós bispos moramos na mesma casa, com exceção de Dom Antônio Augusto, que reside na Ipanema, mas todos nós moramos na mesma casa, então não há nenhum problema de fazer reunião presencial. Mas quando é necessário, né, algum bispo viaja, com tudo mais, ele continua participando da reunião, também via virtual também, que esse foi um aprendizado de agora. Tivemos 2 bispos que viajaram a semana passada e fizeram a reunião de quinta-feira, fizeram a reunião de onde estavam, né, via virtual, não podendo estar presencial. Mas as quintas-feiras, em geral, é mais presencial, porque estamos juntos, já moramos na mesma casa e já convivemos, então não há problema de estarmos juntos no presencial. Ao mesmo tempo que nós temos essa organização macro da arquidiocese, temos todas as pastorais, movimentos e tantos outros trabalhos que existem, né, como qualquer outra diocese tem também, mas no Rio sempre é um pouquinho exagerado o número de pessoas. Basta ver que são ministros extraordinários. A Secretaria da Comunidade temos mais de 10 mil ministros, né? Então, são um número muito grandes. Ao mesmo tempo, temos uma reunião com os padres por vicariato. Cada vicariato tem sua reunião. Então, agora, para mim, tornou-se até fácil participar da reunião do vicariato. Eu não tenho que viajar. E teve dia que eu participei de 3 reuniões de vicariato numa mesma manhã. Eu fui no começo no vicariato, da metade da manhã no outro vicariato, e no final da manhã no outro vicariato, né? Sem precisar pegar nenhum carro para ir, bastou mudar aqui a sala de reuniões, né? Então, porque os vicariatos se reúnem com o seu bispo e acompanham o seu vigário episcopal. Tem reuniões gerais do clero, né? A próxima, dia 4 de agosto, teremos outra também, em que o clero reuniu para reflexão, para palestra, né? Também através de plataforma, nesse sentido aí, né? Coisa que sempre costuma fazer dentro do nosso auditório aqui, nós se fez através de plataforma também, estamos utilizando muito mais essas plataformas digitais para as reuniões, tudo mais. O próximo retiro, que vai ser agora no mês de agosto, né, também será virtual, né? Nós tivemos 2 retiros, e foram cancelados os 2, fizemos apenas um, né, e será virtual, né? O de dezembro ainda continua normal, ainda não mudamos nada, mas esse agora de julho e agosto, de 2 retiros presenciais, fizemos um só virtual. Nós temos 5 a 6 retiros dos padres por ano, né? Assim acontece com os diáconos permanentes também, etc. Né? São a maneira de organizar e trabalhar nesse tempo também, adaptando às nossas realidades. Além disso, nós temos aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece, algumas questões bastante complexas. Nós temos várias facções, né, com relação à questão de drogas, que se digladiam entre si para posse de território. Temos vários governos paralelos, né, nas várias regiões da cidade. Tem a milícia aqui em um outro lado. Então, toda uma complexidade também, onde estão as paróquias, as capelas, as várias situações também, né? E aí as igrejas onde estão, né, estão muitas vezes sob regime ou da milícia, ou regime de alguma facção, né, que tem ali, né, e que tem todas umas regras também próprias de cada questão aí também. Então, a igreja trabalha em todas as realidades que existem, né, e sabe continuar levando adiante todo o trabalho de evangelização. Seja enquanto presencial, que agora
é bem menos, seja enquanto virtual. E mesmo nas comunidades mais populares, há um trabalho muito importante, também virtual agora. A igreja nunca ficou longe do povo, ficou sempre muito perto do povo, porém tem a presença física devido a essa questão da pandemia, de não aumentar o número de contaminados, não contaminar ninguém, etc. Né? Mesmo assim, porém, nós tivemos 3 padres falecidos, né, pela pandemia, né, e 2 diáconos, né, também. Então, apesar de todas as precauções, nós também tivemos pessoas em fora. Tem um número de sacerdotes também que contraíram o vírus assim, em situações um pouco mais leves, ficaram realmente de quarentena um certo tempo. Temos aí mais de 20 ou 30 que nós soubemos, pelo menos, que acabaram também contraindo o vírus e que tiveram que ficar em quarentena, mas, graças a Deus, se recuperaram. Pelo visto, pela sua narrativa, a gente percebe que a sua agenda, então, diminuiu durante o período da Covid, foi isso? Você está fazendo a ironia, né? Eu imaginava que fosse, né? Eu imaginava que fosse assim. Não teria que mais que me deslocar para tanto lugar, né? Porque não teria mais esse deslocamento, esse tempo. Mas, na verdade, aumentou, né? Aumentou, porque além daquilo que já é as celebrações para as pessoas, para as comunidades, a Eucaristia, o Ângelus ao vivo, né? O terço ao vivo e tudo mais, tem as gravações. Para cada evento que as paróquias fazem, eu deveria estar no centenário da paróquia. A paróquia não vai ter o centenário mais presencial, ou não teve, né? Porque já passou esse tempo. Então, eu ia fazer algo virtual. Então, eu precisava de uma gravação do arcebispo. Então, tinha gravação para aquela paróquia, para aquele movimento, para os jovens, para os casais, para a festa do padroeiro. Não é? Então, sempre teve muita atividade a mais, né, de intervenção e algumas lives também, como essa, que aparecem também de quando em quando. Né? Então, acabou o tempo sendo muito bem ocupado, graças a Deus. Né? Dom Orani, diversas vezes na sua fala, o senhor apresentou o desafio da proximidade, da igreja manter-se próxima, seja próxima aos pobres, aos mais necessitados, isso fisicamente, porque não tem outro jeito, mas as outras várias atividades a igreja manter, migrando para o virtual, agora mais híbrido, no que se refere às celebrações, mas o senhor repetiu muitas vezes a palavra proximidade. A gente percebe, então, que é uma preocupação fundamental do seu coração de pastor, não é isso? Inclusive, esse é um jejum que eu tenho que fazer, né? Porque daquilo que eu sempre gostava de fazer, chegando às paróquias, ia quase todos os dias às comunidades, era assim que chegava um certo... Normalmente, quando o trânsito deixava, chegava com uma certa antecedência, logo ele me vestia e ficava na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, conversando com as pessoas, etc. Isso hoje já não pode mais, né? A gente não tem mais como ter essa proximidade de poder abraçar, cumprimentar, conversar muito de perto e tudo mais, pelo menos por enquanto, né? Mas a gente encontra outro jeito dessa proximidade, né? Outro jeito dessa proximidade que seja agora que a gente começa a voltar às paróquias, hoje mesmo voltar numa paróquia hoje à noite, né? A gente acaba tendo uma certa proximidade, não tanto quanto no passado, mas também a gente começa a ver também que através dos meios de comunicação, embora não seja uma proximidade física, é uma proximidade bonita, né, de dizer do que as pessoas trazem, mandam, quando a gente tem essa interação, e hoje pelas mídias digitais, as pessoas colocam as intenções, colocam as suas experiências, colocam as suas opções, de passa a ter justamente essa reação das pessoas próximas também. Seja quando pedem intenções, seja quando colocam as suas preocupações. Dou um exemplo. A Arquidiocese está celebrando 2 eventos históricos. Hoje é o último dia do Congresso Eucarístico Internacional, o 36º Congresso Eucarístico Internacional, que houve em 1955. São 65 anos do Congresso. Ontem tivemos um programa especial, com a palavra de Pio XII, falando em português, né, do Dom Jaime de Barros Câmara, a música do Congresso. E teve reações de pessoas com seus 79 anos, 70 anos, que se recordam do Congresso
e que mandaram as suas experiências, que sentiram-se muito dentro, né, de ver, recordar que há 65 anos houve aqui o Congresso Eucarístico Internacional, né, e todo aquilo que aconteceu, assim, que foi marcante, não só para o Rio, mas para o mundo inteiro também. Inclusive, tivemos um programa especial que reproduziu pelo menos um trecho, né, porque era muito comprida, a fala de Pio XII em português, né, uma gravação, né, que temos aqui nos arquivos, né, muito interessante. Claro, com todo o chiado da época, com todos os barulhos da época, mas, né, muito interessante as coisas históricas. E estamos tendo agora o 7º aniversário da JMJ, né? Da JMJ, e tive agora uma oração com o setor juventude e pudemos conversar durante uma hora junto com a oração, onde que o jovem estava há 7 anos atrás. Então, eles puderam trazer suas experiências também de acolhimento das pessoas na sua paróquia, de húngaros e franceses, e situações, de ver que estava no momento estava todo molhado, cada chuva, e cada um contando a sua experiência, né, com relação a isso. No próximo sábado, teremos um encontro especial virtual, né, de memória e de testemunho da jornada. Então, tudo isso aí nos faz próximos, onde nós escutamos um pouco da experiência das pessoas e o que elas trazem, né? E sempre elas colocam mesmo, né, nas mídias digitais, que hoje é possível colocar o seu pedido, a sua experiência, colocando a pessoa que vai ser operada, a situação da família que está desarticulada, a questão da falta de emprego, as dores que existem em relação à dor de alguém que faleceu. Então, isso torna até uma proximidade. É um outro jeito de proximidade. Isso mesmo. Dom Orani, vamos a um tema um pouquinho mais complexo. Quando se trata de liturgia, o tema da participação e esse desafio da utilização das mídias digitais na liturgia põe situações que ainda não são suficientemente claras, que ainda são discutidas e que, portanto, a gente não pretende aqui também dar nenhuma palavra que define, que decide. Mas, por exemplo, quando uma pessoa participa de uma missa que está sendo transmitida por alguma das plataformas digitais, a gente pode continuar falando de participação ou é assistir? É participar ou é assistir? Essa é uma pergunta, Deus que me conhece por gente, se faz, né? Eu até brinco que os 2 primeiros documentos do Concílio Vaticano II é como Isaú e Jacó, já nasceram um puxando o pé do outro, né? Então, os 2 primeiros documentos do Vaticano II é liturgia e comunicação, né? Durante todos os dois mandatos que eu estive na CNBB, sempre uma constante dificuldade são as transmissões de missa pela televisão. Pelo rádio quase não falavam, né? Na época ninguém se importava muito com rádio, mas era porque era a televisão que era a novidade, né? Ali surgiu a ideia de fazer um diretório da comunicação. Nós fizemos os primeiros passos, depois Dom Dimas, que continuou depois outro mandato, ele acabou terminando o diretório da comunicação, e uma das questões era justamente essa, né? A questão toda, né, de como conciliar as coisas, né? Para a igreja é muito claro, já tem essa definição, ou seja, sacramentos devem ser todos, né, pessoais, presenciais, né? Ou seja, deve estar presente a pessoa no local do sacramento. Missa, confissão, a unção sem dúvida, matrimônio, né, batizado, todo sacramento tem que ser presencial. Então, não existe sacramento virtual. Né? Então, a transmissão da missa, nesse caso, ela, enquanto transmissão, ela transmite algo que, para quem está presente, é um sacramento. Para quem não está presente, a palavra de Deus sempre é eficaz. É uma palavra que entra na pessoa onde quer que ela esteja. Seja através de um livro, seja através de um vídeo, seja através de um som, seja através de uma presença. Então, é indiscutível a palavra de Deus que vai iluminar as pessoas. Porém, a participação na Eucaristia supõe a presença. Supõe a presença. Isso não tendo, né, sem dúvida, que não é algo que é, digamos assim, uma participação. Falta essa participação na Eucaristia. Né? Então, por isso é que se colocou, né, aquela comunhão espiritual, que é um jeito, inclusive o Papa Francisco fez muito disso,
quando as celebrações da Eucaristia também na capela da Casa Santa Marta, onde a pessoa, mesmo de casa, sem poder comungar, dizia da sua abertura para estar junto a Jesus Cristo também na Eucaristia. Mas é claro, a comunhão espiritual é um jeito de desejar que, quando for possível, eu possa estar também presencialmente recebendo a Eucaristia. Isso é bem claro para a igreja nessa questão toda, né? Mas, ao mesmo tempo, enquanto não é possível, né, creio que o Senhor, na sua graça, naquele dom que tem, faz também ter, para a pessoa que tem o seu coração aberto e generoso, também de ter também todas as graças necessárias daquilo que está participando ou assistindo de longe, sem poder estar presente, né? E Deus sabe da não possibilidade e sabe da sinceridade de cada um e saberá dar as graças necessárias para cada um conforme a circunstância. Dom Rani, duas pessoas enviaram perguntas e as duas perguntas que chegaram até agora, e ambas são a respeito da peregrinação à Aparecida e a festa da unidade. Bom, a Aparecida está fechada. Vez que eu vi falar que vai abrir agora em agosto, né? Então, é algo que não estava aberto. E a nossa peregrinação Aparecida é sempre no último sábado de agosto, no mês de agosto. Como nós temos a grande dificuldade, né, de a Aparecida estar fechada e não tinha nenhuma garantia quando ia abrir. Agora que saiu a notícia, vai abrir em agosto. Como as paróquias têm que reservar ônibus com antecedência e têm que reservar datas com antecedência, nós transferimos a peregrinação Aparecida para o último sábado do ano litúrgico, que seria a nossa festa da unidade, né? Então, já falamos com o santuário, esperamos que até lá, final de novembro, né, que o último sábado do ano litúrgico, antes de começar o advento, portanto, à noite começa o advento, e nós iremos até Aparecida. Porém, não iremos daquela mesma forma como nós vamos todos os anos, com centenas de ônibus. Nós vamos com menos ônibus, porque não queremos também ter muita aglomeração, e dentro do ônibus também tem as limitações. Só podem ir 30% do ônibus. Então, fica muito mais cara a passagem e muito menos gente também. Então, nós iremos com uma certa representatividade. Isso se espera se as coisas estiverem caminhando como estão até agora, diminuindo o número de contaminados, sendo liberado aos poucos as coisas. Em continuando assim, a ideia é ter justamente a peregrinação no último sábado do ano litúrgico, porém não com a mesma frequência ou número como nós temos todos os anos, que nós quebramos o recorde de Aparecida, né, sempre com o número de padres e de povo que vai a Aparecida na peregrinação, né, mariana do Rio de Janeiro. Esse ano, né, devido à circunstância e à prudência, é claro que não iremos dessa mesma forma. Nós vamos com apenas representantes, né? E aí, depois da programação, temos que ver depois um pouco mais próximo ver o que vai ser possível fazer ou não, né, dependendo de como caminham, né, os acontecimentos até lá, né? O que nós tínhamos até então, até essa semana agora, é que a Aparecida estava fechado e não tinha como ir a Aparecida para uma celebração com o povo. Podia, no máximo, ir algum padre, algum bispo celebrar entre si, né, e celebrar, mas sem povo. Parece-me que, segundo ouvi noticiário, vai ser reaberto agora em agosto. Isso já é um passo, né? Mas, assim mesmo, acho que nós não poderíamos esperar algo dessa natureza, porque nós somos centenas de ônibus da Arquidiocese que vão todos os anos, e muitos já estavam contratados já. Então, para recontratar, para retomar, precisava de certa antecedência. Isso já foi pensado agora, então, portanto, para o último sábado do ano litúrgico, pelo menos até agora. Sabendo que a gente está sujeito a tantas mudanças que podem acontecer ainda, né? Esperamos que não, mas pelo menos é o que está programado. Dom Rani, em termos mundiais, aquela Stácio Orbis, aquela celebração que Papa Francisco fez sozinho, claro, com a equipe de apoio, mas ele sozinho, sem a participação do povo, intercedendo ao crucificado, a Jesus, diante do símbolo do crucificado de São Marcelo, foi mundialmente um momento marcante. O senhor teria algum momento, da Arquidiocese do Rio,
que o senhor destacaria não como o mais importante, não nesse sentido, mas como particularmente marcante, simbólico desse período da pandemia? Olha, poderíamos pensar em dois ou até três momentos marcantes. Um deles foi na Quinta-feira Santa de manhã, na Catedral, quando nós tivemos a missa da bênção e consagração dos Santos Óleos e a renovação das promessas sacerdotais, sem povo e sem padre, né? E sem os bispos também, apenas com os 8 vigários episcopais ali e a equipe de transmissão. Não é? A catedral, que cabe 10.000 pessoas mesmo em pé, ou 5.000 pessoas sentadas, totalmente vazia. Né? Mas eu vi várias fotografias, inclusive, de padres na sua paróquia, na sua casa paroquial, assistindo à missa e renovando as promessas de onde estavam. Então, na hora que nós fizemos a renovação, cada um fez também do lugar onde estava. Alguns sacerdotes que moravam juntos, estavam juntos na mesma sala, assistindo pela televisão, né? Que a Web TV transmitiu. Alguns estavam no seu quarto vendo pelo computador, mandaram fotografia dessa participação, mesmo de longe. Né? Então, ver a catedral totalmente vazia, mas os padres de longe participando, e o povo também, né? E pelos meios de comunicação disponíveis da Arquidiocese, não era nenhum meio grande, né? Não era uma TV aberta, nada, mas estavam participando, né? Via computador, via internet, da celebração. Ou seja, foi marcante que tivemos a oportunidade de abençoar e consagrar os Santos Óleos e renovar as promessas sacerdotais na Quinta-feira Santa. O outro momento foi no Cristo Redentor, que é um ícone do Brasil, que está aqui no Rio de Janeiro, foi que nós tivemos lá uma celebração da bênção da cidade com o Santíssimo Sacramento, também sem o povo, apenas com repórteres e apenas com o povo, me pedindo que o Senhor abençoasse essa cidade e, ao mesmo tempo, livrasse, né, o nosso povo de toda essa pandemia. Nós tivemos essa bênção lá do Cristo Redentor, né, que deu essa oportunidade, justamente, de ali nesse lugar icônico do Rio de Janeiro, de poder realmente ver esse momento. Então, são situações que são diferentes da que está acostumado, né, e que marcam um pouco esse tempo, né, da nossa vida, da caminhada, seja a catedral vazia, seja o poder estar no Redentor abençoando a cidade. Dom Orani, a Pontifícia Academia para a Vida publicou recentemente, dia 22, agora passado, um documento que tem como título Humana Communitas na Era da Pandemia. Humana Communitas é o título da carta que o Papa escreveu a essa Pontifícia Academia no comecinho do ano, então eles, retomando a intuição do nome que o Papa deu ao documento, já estão propondo algumas reflexões mais amplas, sobre o significado, sobre o legado, sobre as transformações que o período da pandemia e a reflexão que isso produziu abre como perspectivas. No início do período da pandemia, nós tivemos aqueles tipos de interpretações apavoradas, atravessadas, que ao invés de ajudar até atrapalham, né? Por exemplo, alguns foram logo falando de castigo de Deus, outros, minimizando toda a questão transcendente, foram falando de castigo da terra, é a terra se vingando, é a natureza, como se a natureza fosse uma personalidade, tivesse uma personalidade real e que ela fosse capaz de algo assim, de ato de vontade próprio. Então, extremos de interpretações que eu considero completamente atravessadas e que atrapalham num momento como esse, porque ao invés de ajudar o foco da atenção, da responsabilidade humana, pessoal e coletiva a se direcionar de modo correto, na verdade isso desfoca isso. Então, a Pontifícia Academia Pro Vida fez a sua tentativa de fazer reflexões a respeito disso. O senhor, pessoalmente, tem feito algumas reflexões a partir desses desafios, em termos de perspectivas da convivência humana, do significado que isso traz? Sim, tenho feito essas reflexões e, ao mesmo tempo, chegado a algumas constatações assim não muito boas, não é? Porque há uma ideia que, depois dessa experiência de ver a fragilidade humana
diante de um vírus e todo mundo ficar em casa, o mundo inteiro, vivendo em família, etc., e recorrendo a Deus em tantas questões, o ser humano pudesse ser melhor, pudesse ser mais solidário, mais fraterno e aprender a conviver um com o outro, né? Isso é o desejo da gente, né? Que nós pudéssemos melhorar esse mundo para ser mais humano, mais fraterno, mais solidário um com o outro. O que nós vemos, no entanto, que nós constatamos é que mesmo em tempo de pandemia, com todas essas questões que existem, quantas vezes se constata que, às vezes, os casais e a família, em vez de se unir ainda muito mais, acabam brigando entre si, acabam se desunindo, né? Ficando cansados de estarem juntos, né? Outras vezes nós constatamos que, no lugar da solidariedade, né, vemos aí toda a necessidade da questão da saúde, dos hospitais, etc. Acontece tanto desvios, né, se tudo for verdade ou não, mas quantos desvios acontecem diante de tantas necessidades que o povo tem, né, ainda no meio disso tudo, em vez de pensar do bem comum, acaba pensando em si mesmo. Também a questão da fé, do encontro com o Senhor, poder estar um pouco mais voltado para Deus, vendo a vida por um fio, por uma questão de nada, que o vírus é invisível, nós não vemos e pode estar em qualquer lugar, e pode nos contaminar e nos levar à morte. Nós vemos que, no entanto, há tantas pessoas que ainda mais questionam se Deus existe ou não, porque que deixou acontecer essas coisas, etc. Então, de uma certa forma, eu penso, como é que nós, igreja, podemos ajudar o mundo a pensar e aproveitar desse acontecimento para fazer o mundo mais justo, mais humano, tanto no relacionamento humano entre uma pessoa e outra, na família, na busca de Deus, se tiver fé nesse sentido, e se olhar um para o outro como irmãos que estamos no mesmo barco e temos responsáveis uns para com os outros, né? Então, como que nós podemos pensar sobre isso? Como é que nós, a igreja, podemos ser essa presença, né, que ajude realmente as pessoas a viverem melhor, né? Então, um pouco o papel da igreja, né, que, como ser fermento no meio da massa, sal da terra e luz do mundo, tem um pouco essa missão de ajudar nesse pensamento em algumas atividades, né? Ao mesmo tempo, nós vemos que algumas situações, né, são inusitadas. Se fala de ficar em casa, no caso de uma contaminação também. Mas temos tantas realidades no Rio de Janeiro que a casa se reduz a um quarto e uma cozinha, com às vezes 5, 6 pessoas ali dentro, né, que precisavam sair para poder respirar um pouco e como é que ficar em casa esse pessoal todo ali dentro. Então, ou seja, lugares também que levam a gente a pensar sobre a questão da habitação com dignidade das pessoas. Então, essas realidades todas, tanto a transformação social, como também do ser humano, que possa ser um pouco mais humano, não estou nem dizendo ser mais cristão, pelo menos um pouco mais humano no convívio com os outros. Vemos aí quantas ideologias se debatem uns contra os outros, né? Aí brigando com outros. Nós temos aqui uma comissão arquidiocesana de diálogo interreligioso e ecumênico, né? Que temos assim muito tempo de trabalho, temos várias atividades em comum e pouco antes da pandemia nós tínhamos começado um diálogo sobre a questão religiosa no mundo, que às vezes se quer colocar a religião como responsável das violências, dos problemas, que a pessoa religiosa não pode ter nenhum cargo porque ela é religiosa, não pode ter nenhum pronunciamento, senão ela está falando das suas convicções, então não vale o que ela fala. Então nós tínhamos assim todas as religiões e depois que começou a pandemia, continuamos as reuniões via plataforma e resolvemos agora ultimamente escrever uma carta onde cada religião escreveu uma parte, depois uma pessoa da equipe costurou toda essa carta e publicamos e gravamos, inclusive, o texto, e agora está sendo gravado por artistas também, falando de esperança, de confiança, e que ninguém precisa ter medo da religião de ninguém, mas saber como nós podemos vivenciar, né, a nossa fé diante das várias circunstâncias. Eu creio que, nesse aspecto todo, se aproveita muito, se fala muito também, tanto no judiciário, como no legislativo, como também nos meios de comunicação, que, às vezes, a pessoa, por ser religiosa, não teria direito a ocupar cargos,
a poder falar com responsabilidade das coisas, né, como se fosse algo pejorativo. Então, isso também é algo que nós vemos surgir agora, de uma certa forma, né? E esse nosso encontro, o diálogo interreligioso, tem ajudado muito nesse sentido. Agora, inclusive, todos os que são juristas do nosso grupo, temos juiz federal, temos gente de união de juristas dos judeus, também dos muçulmanos, espíritas, evangélicos, católicos, etc. Também temos também de afro também. Resolveram escrever uma carta também com relação a essas questões que julgam, que estão às vezes em trâmite pelo Tribunal Superior de Justiça e tanta coisa a mais, para poder falar sobre esses assuntos, né? Então, ou seja, essas questões todas devem nos fazer pensar, né, que algo temos que refletir para o amanhã. Creio que esse diálogo interreligioso, ecumênico, ao mesmo tempo os valores da pessoa, da família, ser cada vez mais redescobertos, a transcendência, ou mesmo quem não crê na transcendência, pelo menos valores humanos da convivência pacífica, enfim, esses aspectos todos. Inclusive, o Papa, por 2 vezes, já fez um apelo, fazendo eco a uma resolução da ONU, que parasse de guerras e deixasse as pessoas cuidar dos doentes em algumas regiões do mundo. Então, as guerras continuam matando e no meio de tantas situações também de fragilidade das pessoas que se contaminam, né? Como também vemos aí quantas situações de brigas políticas, né, em nosso país, enquanto é necessário ter um trabalho em comum para solucionar as nossas questões e tentar dar mais segurança para as pessoas. Estamos aí, cada um puxando para um lado, né? Cada um querendo que fique pior as coisas do lado de outro. Então, essas questões todas fazem a gente pensar o que nós podemos pensar para o amanhã. Como é que lições nós tomamos disso tudo? As lições são as seguintes: nós passamos por uma situação de fragilidade, porém, se nós não aprendemos as coisas, vão continuar amanhã do mesmo jeito, né? Se nós podemos até tornar-nos piores. E aí está um pouco a nossa responsabilidade enquanto cristãos, de ser testemunhas de que é possível ser diferente o amanhã. E como fazer isso, de que maneira fazer isso, eis aí a grande questão, né? Porque a grande dificuldade é transmitir isso com uma certa leveza, alegria e proximidade. Dom Reni, nós já vamos caminhando para o final, mas tem ainda algumas questões aqui. A gente vai alternando questões mais amplas, com profundidade de reflexão, com outras questões mais práticas, que são também muito importantes. Por exemplo, há uma pergunta aqui, eu acho que se responde com base naquele protocolo que o senhor disse que foi elaborado em junho e que foi publicado para acompanhar essa situação de terceira etapa, que é a etapa híbrida, esse momento híbrido. É o número de pessoas que se permite em cada igreja. O senhor tem presente a informação, como é que é? Qual é o número de pessoas permitidas? Qual é o critério? O nosso protocolo é 30% da capacidade do templo, né? Por exemplo, a catedral, né, pelo tamanho que tem, 5.000 pessoas sentadas, ela pode se caber dentro 1.500 pessoas com seu devido distanciamento. Então, os padres fizeram um belo trabalho, além de sanitizar, de passar toda a questão de higienização nas igrejas e tudo mais, organizam direitinho para que ou juntam os bancos, ou marcam os bancos que é possível sentar, são 30%. De como fazer para que só tenha 30%? Aí, então, tem várias possibilidades, aí há uma liberdade de possibilidade. Algumas paróquias menores, elas utilizam a secretaria da paróquia, você telefona e reserva o seu lugar na missa das 8, das 10, da meio-dia, tudo mais. Alguns têm um aplicativo da arquidiocese, né, que tem a grande parte das paróquias estão inscritas ali, a pessoa escolhe a paróquia, escolhe o horário, reserva o seu lugar e na hora apresenta, digamos assim, o seu código no celular, dizendo que ela se registrou para fazer aquela missa. Ou tem plataformas assim que já existem profissionais, como Simpla, por exemplo, existe há muito tempo, né? Outros locais são muito mais espontâneos, as pessoas já conhecem, é uma região bastante popular, tal, sabe quem pode participar, então vai espontaneamente participando e quando sabe que lotou não vê mais ninguém. Enfim, são 30% da capacidade do templo, que varia de acordo com o tamanho do templo e o número de bancos também. Alguns optaram por retirar os bancos todos e colocar cadeiras de plástico com o devido distanciamento.
Alguns juntaram os bancos, outros fizeram X em cima onde não pode sentar, né? Colocaram distanciamento também no corredor para poder, quantos da comunhão em forma de fila ter distanciamento, alguns da comunhão indo de banco em banco, enfim, há uma certa variedade. Dom Orani, chegou aqui uma mensagem de uma pessoa que está nos acompanhando, que escreveu assim: aplaudindo o cardeal em pé. É a única autoridade que fala com todos os segmentos da sociedade de forma diplomática. Então, são reações a respeito da sua atuação, certamente trazem alegria de perceber que os fiéis que acompanham o seu trabalho, o trabalho da Arquidiocese, apreciam essa sua abertura e sua capacidade de diálogo. Amém. Tem outra questão aqui, Dom Orani, também sobre sacramentos, que me parece um pouquinho mais complexa, é sobre a confissão. A pessoa pergunta o seguinte, sobre o sacramento da reconciliação. Tem-se pensado a respeito da possibilidade desse sacramento realizado à distância? O senhor já disse que os sacramentos todos exigem a presença, tanto do ministro, que administra o sacramento, quanto do fiel, que celebra e recebe aquele sacramento. Porém, é pensável algum tipo de autorização, por exemplo, de padres darem a absolvição no hospital para todos os fiéis dentro do hospital que estão dispostos, à frente do hospital ou dentro dele, ou para os enfermos, ou também para os profissionais de saúde? Há algo sendo pensado nesse sentido? Eu creio que ainda não se pensou muito sobre esse assunto, desse tipo de distância. Existem algumas situações um pouco diferenciadas. A confissão, mesmo antes da abertura, já existiam paróquias que tinham mais espaços em que ou a pessoa ficava no carro e o padre ficava numa tenda, ou ia para um lugar amplo, onde ficava uma distância possível de atender a confissão, sempre presencial, porém com devido distanciamento. Isso continua ainda hoje, não? Ou seja, as confissões estão abertas para serem atendidas e há um distanciamento. Isso acontecia já antes, né? Porque o importante era não ter aglomeração, não ter proximidade e tudo mais, e ter distanciamento já acontecia, agora continua acontecendo também. Tivemos também na Arquidiocese, durante 2 domingos, quando nós voltamos com as celebrações presenciais, a absolvição geral, né? Para que as pessoas não quisessem vir todo mundo confessar ao mesmo tempo, né? Nós tínhamos já previsto isso antes da Páscoa, no 5º domingo da Quaresma, porque nós tínhamos cancelado todas as celebrações penitenciais que nós fazíamos com o povo todo, com vários padres, chamadas confissões comunitárias, né? Mas é com escuta auricular de cada um. Tínhamos cancelado as confissões e tivemos a ideia de fazer, então, no 5º domingo da Quaresma, a absolvição geral. Mas acabou não sendo possível, porque aconteceu que já não tinha mais celebrações presenciais. Ao retornar às presenciais, nas celebrações do sábado e do domingo, nós autorizamos apenas para aqueles momentos, né, a absolvição geral, de tal maneira que as pessoas que estavam voltando para a igreja tivessem esse momento da absolvição geral e depois fosse aos poucos, quem quisesse, se confessando. Ao mesmo tempo, também, o Papa Francisco falou da questão, né, da contrição perfeita. A contrição perfeita, e está no Catecismo da Igreja, que quando não tem padre à disposição, não tem possibilidade de uma absolvição geral, tudo mais, uma condição perfeita, no caso que você está do amor de Deus na sua vida, você também pode realmente se colocar diante de Deus e assim, quando for possível, se confessar, mas você recebe já o perdão dos seus pecados. Enfim, essas questões já existem. Você, como teólogo, sabe muito bem disso, que já existe há muito tempo. Outra questão, digamos, já ser atendido por telefone, de longe, etc. O que se tem até hoje é a direção espiritual, de poder falar, de poder orientar as pessoas, etc., mas não o sacramento. Ainda não foi possível, não se pensou sobre sacramentos não presenciais. Então, até hoje, o sacramento sempre é presencial. Você manifestar, ser orientado, tudo bem, isso não há nenhum problema de fazer ou com videoconferência, ou com audioconferência, tudo mais, isso pode acontecer, mas não a celebração penitencial. Questão de um hospital, de dar absolvição geral a todo hospital. Para absolvição geral, supõe que a pessoa esteja aderindo àquilo e arrependido. Existem algumas exceções que a gente pode até imaginar. Por exemplo, você passa perto de um acidente,
Alguém está morrendo lá, você dá absolvição para aquela pessoa, né? E passa ideia no meio de uma rodovia lá que tem pessoa que está falecendo devido a um acidente. São coisas a serem pensadas, né? Serem refletidas. Existem alguns passos, algumas exceções que acho que a Comissão de Doutrina da Santa Sé pode pensar sobre isso, né? Seria um bom desafio pós-pandemia para essa comissão, não é? Dom Rani, nós estamos chegando ao término do nosso tempo, teria algumas outras questões que apareceram, mas de modo geral elas foram já contempladas, respondidas, e eu quero renovar o agradecimento, sobretudo hoje nós vimos, o senhor, ao narrar a atuação da Arquidiocese, foi possível entrever também como é sua agenda. E o senhor ter reservado esse tempo para ficar conosco, visitar virtualmente a PUC, a atividade da teologia à distância da PUC, é muito significativo. É doação de si mesmo, do seu tempo, para apoiar essa instituição da qual o senhor é grão-chanceler e dialogar com as pessoas que participaram hoje conosco e com muitas outras que depois, no tempo oportuno, vão assistir ao vídeo que vai ser colocado em algumas plataformas. Sobretudo, o vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube da Teologia à Distância e em alguns outros. Então, a sua palavra certamente vai iluminar muitas pessoas, vai trazer conforto e vai trazer o consolo de perceber como a igreja acompanhou essa situação toda. Então, da nossa parte, realmente um muito obrigado ao Senhor e o nosso sincero pedido a Deus, a nossa súplica a Deus, que continue dando força, energia e mantendo o entusiasmo que o Senhor tem para pastorear o povo de Deus. Os problemas existem e não são poucos, né? Não são poucos. São tantas situações que práticas, concretas, ideológicas, sociais, tantas questões que existem e que machucam o coração do pastor de ver tantas situações que realmente existem ao nosso redor. Nós não conseguimos resolver tudo, não conseguimos solucionar todos os problemas, não conseguimos dar solução para tudo. Mas naquilo que depende da disponibilidade das pessoas e da igreja, temos procurado ser essa presença. Há muito a fazer ainda, há muita presença e há muita transformação, né, da vida, muitos caminhos a serem percorridos. O importante é nunca perder de vista o fim, a orientação, o norte, para onde nós temos que caminhar e continuar fazendo a nossa parte. Até quando Deus quiser, até quando Ele nos colocar aí nessa missão. E sabendo que, além daquilo que nós fazemos, nós temos o aliado invisível, que é o Espírito Santo, que realiza maravilhas na vida das pessoas, nos corações. E sempre eu louvo a Deus de ver tantos belos sinais que aparecem no coração das pessoas, na vida das pessoas, tantos dons que nos concede. Nós somos atacados de diversas formas, a Igreja Católica mais ainda, né? Tanto em perseguições pelo mundo, como também através de críticas, através de maldades aqui e acolá, e querendo desacreditar. E tantas vezes tentando nos carimbar, né, de tal forma que não acredita em nós e que nós não podemos dizer muita coisa para a sociedade, para o mundo de hoje, etc. Isso tudo nós vamos passando no meio dessa saraivada de balas e de flechadas, para lembrar de São Sebastião, né? No meio de tantas situações em que as pessoas às vezes ficam desconfiadas, às vezes as pessoas ficam revoltadas, às vezes sem ter base naquilo que elas foram condicionadas, né? Acabam julgando por uma notícia, por uma interpretação que alguém deu também. Situações todas assim, né? Isso faz parte um pouco da nossa vida. Nós somos pecadores, sim, chamados à conversão continuamente, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos da graça de Deus que conduz a nossa história, a nossa vida. Por isso eu peço a Deus que nós também, nesse momento, saibamos aprender esse momento tão importante e ajudar o mundo também a compreender esse não perder a história, esse momento também, para sermos melhores, né? Tanto no relacionamento uns com os outros, como também na preocupação com o bem comum, com as pessoas e, principalmente, para que a gente possa se perguntar sobre esse nosso relacionamento com Deus, que às vezes está tão longe, tão longínquo, e as pessoas estão tão longe de tudo, e que acho que um momento como esse nos faz pensar sobre essa presença daquele que quis morar no meio de nós, em verbo encarnado, né, para se caminhar em nossas terras, em nossas estradas e mostrar que ele caminha conosco também hoje em nossa vida.
Então, que nós continuemos juntos, a igreja, mesmo quando é atacada, quando é rejeitada, continuará fazendo bem, indistintamente, a todas as pessoas. E nós queremos pedir ao Senhor que nos dê o dom da fé, de continuarmos sempre mais testemunhando em quem nós cremos e em quem depositamos a nossa esperança. Portanto, a Michele, ao Sérgio, que nos assessoraram pela PUC, tanto do Departamento de Teologia como do Ensino à Distância, e a você, Etelão, obrigado pela oportunidade, e aqueles que nos viram e ouviram, que Deus ilumine e abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, Dom Orani. Obrigado a todos. Amém.